Bora lá, meu povo. Semana passada foi uma semana bem quente, mas também muito falada por aqui no YouTube, nas redes sociais em geral. Eu postei um vídeo aqui no canal explicando todo esse caos e tudo que tinha feito essa queda gigantesca pelo mundo inteiro na segunda-feira, e por isso eu não vou repassar esses temas com muita profundidade, por mais que só faça uma semana que tenham acontecido. Mas há muito que se prestar atenção nessa semana que começa hoje, pra gente ter mais informações sobre o verdadeiro destino dos Estados Unidos. Será que esse futuro vai ser com recessão ou será que vai ser com aquele pouso suave que todos estão falando, soft landing, onde os Estados Unidos vai fazer os cortes de juros com calma e tudo vai dar certo? O JP Morgan avaliou na semana passada que acredita ter 35% de chance dos Estados Unidos de fato entrarem em uma recessão, que eu acho uma previsão aí positiva, né? Se em 10 vezes, apenas 3,5 das vezes, né? 3 vezes e meio os Estados Unidos de fato entrarem em recessão, quer dizer que a gente tá ali com um sinal positivo de talvez não ter uma recessão mesmo. Mas uma coisa que importa muito nessa semana é a gente ficar de olho com o que vai acontecer na quarta-feira, quando os Estados Unidos vai trazer dados de inflação, o famoso CPI, que nós aqui no Brasil chamamos de IPC, Índice de Preço do Consumidor, e a projeção é de uma inflação de 0,2% no mês de julho. E como rolou aquela mudança de perspectiva do investidor desde esse medo de uma recessão ser possível de acontecer, agora a gente tem que torcer para a inflação vir acima do esperado, ao contrário do que a gente tinha que torcer antigamente. Antigamente a gente torcia pela inflação abaixo do esperado, até porque a inflação controlada era tudo que o Fed, o Banco Central Americano, pedia para poder começar a cortar os juros. Mas agora uma inflação abaixo do esperado passa a ser encarada como: ixi, olha a recessão vindo aí, o Fed vai ter que abaixar as taxas de juros. E aí essa interpretação vai com certeza causar queda no mercado. Mas se vier acima, vai entender que o consumo americano não está tão ruim, que eles continuam comprando e que talvez a recessão não vá vir de fato. Por mais que faça com que o Fed tenha que manter os juros mais altos por mais tempo, ia ser uma notícia mais positiva para o mercado. Depois desse dado, os outros dados que são extremamente importantes são na última semana de agosto, onde a gente vai ter dados de desemprego, que esse sim a gente tem que manter muito olho, porque é decisivo para dizer se os Estados Unidos está tomando um rumo ruim ou péssimo ou bom. E não fiquem esperando que vai ter um dia que simplesmente a CNN, a Globo, a Folha de São Paulo, todo mundo vai publicar que uma recessão se iniciou nos Estados Unidos. Não, uma recessão não tem o seu início anunciado assim nas mídias. Apenas depois de meses já estando em uma recessão, que aí os estudiosos, né, ali o pessoal matemático vai de fato olhar para os dados que a gente está tendo e classificar, ó, de fato a gente começou uma recessão lá em março de 2024. Então não é algo que vai ter uma notícia falando, ó, começou, igual começou as Olimpíadas. Não vai ser, meu amigo. Mas mais um indicador que parece ter confirmado que esse evento já começou foi a desinversão das taxas de juros. A desinversão costuma acontecer quando se dá início a uma recessão, e a inversão costuma acontecer como uma forma de alerta de estarmos próximos de talvez uma provável recessão. A inversão da taxa de juros significa que simplesmente os Estados Unidos estavam pagando mais juros, mais rendimentos para quem deixava dinheiro emprestado com eles por 2 anos do que para quem deixava dinheiro emprestado durante 10 anos. O que não faz muito sentido, porque há um risco muito maior em deixar o seu dinheiro emprestado com alguém durante 10 anos do que 2 anos. Ou seja, o cara de 10 anos tinha que ganhar mais rentabilidade. Mas as pessoas estavam tão desconfiadas com o futuro dos Estados Unidos que não tinha dinheiro suficiente sendo emprestado nesse prazo de 10 anos. E por isso os Estados Unidos acaba pagando mais para as pessoas para emprestar nesse prazo de 2 anos, o que, assim, perde a proporção. Bom, mas a gente só de fato vai saber se essa recessão foi confirmada mais pra frente. Por enquanto, vão aproveitando as quedas e vamos fazendo aporte. E claro, para essa semana, olho no dado de inflação na quarta-feira. E na semana passada nós tivemos Putin assinando uma lei que legalizou a mineração de Bitcoin lá na Rússia. E também legalizou a utilização do Bitcoin para transações internacionais, como realmente uma moeda de transferência de valor internacional. E obviamente muito disso tem um motivo, que é justamente desde que se iniciou a guerra de Rússia e Ucrânia, né? O Putin e na verdade a Rússia no contexto geral foi excluída do sistema SWIFT, o sistema interbancário que conecta os bancos pelo mundo inteiro e permite com que esses bancos possam transacionar moedas diferentes de um país para o outro. O sistema SWIFT intermedia esses bancos. E desde que a guerra começou, como uma forma de restrição, eu me esqueci a palavra, mas não é restrição, como uma forma de punição para a Rússia, os Estados Unidos e os outros países da Europa se juntaram todos para votar a exclusão da Rússia do sistema SWIFT. E agora, finalmente, Putin teve que se render às criptomoedas porque ficou óbvio, apenas com a blockchain ele vai ser capaz de transacionar internacionalmente o valor pagando taxas extremamente baratas. E para finalizar, nesses últimos 30 dias, a gente teve mais de 400 mil bitcoins sendo transferidos para carteiras que são colocadas no nome, como permanent holders. Essas são carteiras de pessoas que não costumam vender bitcoins, são pessoas que geralmente compram muito bitcoin, vendem pouquíssimo e vendem numa exceção raríssima, e mais de 400 mil bitcoins migraram para a mão dessas pessoas nos últimos 30 dias. Vocês podem ver nesse gráfico aqui o quão absurdo e quão desproporcional foi a quantidade de bitcoins se a gente for olhar no resto da história que voou para a mão dessas pessoas. Então,
hold, galera. Vai vir o choque de oferta, não vai ter Bitcoin pra todo mundo. Mas é isso, a semana passada começou extremamente calorosa, mas acabou ali quinta, sexta, sábado sem nada de notícia praticamente, e essa nova está prestes a começar. Já falei do que vocês têm que ficar de olho aí, né? Quarta-feira, dado de inflação dos Estados Unidos vai ser importantíssimo. Se esse vídeo te ajudou a te contextualizar, fique sabendo que aqui no canal toda segunda-feira eu posto um vídeo exatamente como esse, e toda quarta-feira eu também posto um outro vídeo que não é atualizando tanto sobre notícias da semana, mas contando alguma outra curiosidade ou fazendo algum estudo junto com vocês, uma análise mais aprofundada. Lembrando, se você curtiu, deixa um like, comenta alguma pergunta aí ou alguma coisa para ajudar o vídeo e tamo junto. Tchau, tchau.